Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um programa Recado do Coração de Deus. Eu sou o pastor Leonardo e eu peço licença para entrar na sua casa para que juntos nós possamos estudar um pouco da Palavra de Deus. Através dessas perguntas que você sempre tem enviado, nós aqui nos disponibilizamos para responder. Hoje eu quero responder uma pergunta aqui do Paulo César. E o Paulo César, ele faz a seguinte pergunta: qual a diferença entre batismo no Espírito Santo e de fogo? Ele não fez aqui uma referência bíblica, mas eu creio que o Paulo está fazendo referência ao relato lá de Mateus, no capítulo de número 3. Mas antes de responder a sua pergunta, é importante aqui nós fazermos algumas considerações. Quando nós pensamos em fogo, a gente vai olhar na Bíblia e a gente vai perceber que fogo, dependendo do contexto, ele pode ter um significado diferente. Por exemplo, o fogo, ele pode representar a presença de Deus. Como no caso da sarça ardente, aonde diante daquele arbusto em chamas, Deus ali se revelou a Moisés. O fogo, ele sempre, ele vai representar Deus, mas ele pode representar a presença, como eu falei aqui, da sarça ardente. O fogo pode representar o poder de Deus, como naquele caso em que Elias, ele faz uma oração e o fogo vem do céu para queimar aquele holocausto que estava ali no altar. Mas o fogo também ele pode representar o juízo de Deus, como no caso ali de Sodoma, aonde diz a Bíblia que uma chuva de fogo caiu do céu para consumir aquela cidade. Então, quando nós pensamos em fogo, nós temos que analisar em que contexto está essa palavra fogo. Se esse fogo se refere à presença de Deus, como eu dei o exemplo aqui da sarça ardente, se o fogo representa o poder de Deus, quando Elias clamou e o fogo caiu do céu, ou se o fogo ele representa o juízo de Deus, quando uma chuva de fogo caiu sobre a cidade de Sodoma. Então, fazendo essa separação, o fogo que representa presença, o fogo que representa poder, o fogo que representa juízo. Então, vamos até Mateus 3 e identificar em que contexto está essa palavra que João Batista diz que é o batismo com fogo. Que muitos, às vezes, vão interpretar que o fogo aqui faz menção ao Espírito Santo. O fogo sim pode ser o Espírito Santo, porque na verdade o Espírito Santo ele é presença, o Espírito Santo ele é poder e o Espírito Santo ele é juízo. Mas vamos olhar para o texto? Mateus no capítulo 3, no versículo 2, já dá uma ideia do que ele está tratando aqui. Mateus 3, versículo 2 diz assim: ele dizia, no caso aqui, o profeta João Batista, ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Leia de novo o versículo 2. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então, o que nos dá a entender? De que assunto João Batista está tratando? Da questão do juízo. E por que ele está dando ênfase ao arrependimento? Porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento, o ser humano ele vai caminhar diretamente para a perdição do inferno.
Então o versículo 2 ele já dá uma dica de que assunto ele está tratando aqui. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E aí, ainda em Mateus 3, a partir do versículo de número 7, vamos aqui ler? Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, diz-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha a pergunta que João Batista faz. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E que ira? É aquele grande dia, aonde todos estaremos diante do Senhor e Ele vai separar em dois grupos. Um grupo à direita, que vai entrar pelas portas da vida eterna, e o grupo à esquerda, que vai descer pelos portões da perdição do inferno. Então, o que João Batista está dizendo? Que não é apenas descer as águas, não é apenas se batizar nas águas, é necessário ter o quê? O arrependimento. Porque o batismo por si só não vai livrar ninguém daquilo que ele chama aqui da ira que se aproxima. Ou seja, junto com o batismo nas águas, é necessário, segundo João Batista nos explica aqui, do arrependimento. Mas vamos continuar lendo aqui o texto. Deem fruto que mostre o arrependimento. Ou seja, além da pessoa se arrepender, ela tem que mostrar quais suas atitudes que de fato se arrependeu. E ele continua aqui: não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Agora preste atenção, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então olha o que ele está dizendo justamente o que? Do juízo. Desse momento em que todos haveremos de prestar contas diante do Senhor. E aí ele continua: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, não são coisas idênticas. Ele fala, batizará com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa. E com fogo. O fogo é outra coisa. E aí ele continua: ele traz a pá em sua mão e limpa a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, analisando o contexto, fica muito claro que quando ele fala do batismo com o Espírito Santo, é a salvação. E quando ele fala do batismo com fogo, é o juízo, é a perdição. E isso fica ainda muito mais claro no versículo seguinte, quando ele fala: ele traz a pá em sua mão e limpa a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha. Ou seja, o trigo no celeiro é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. A palha que se queimará é o batismo com fogo. Então fica muito claro que há aqui a salvação e a perdição. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida daqueles que ainda não entraram pelas portas da salvação. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo toque nesses corações que estão tão perto, mas que ainda não entraram nessa terra. Louvado seja o Senhor. Amém e graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. E eu volto aqui na próxima semana com mais um programa Recado do Coração. Até lá!